um ajuste aqui, porque eu estou tentando arrumar justamente a situação de os alunos tentarem entrar sem eu ficar aceitando, tá? Eu estou tentando mexer na configuração aqui, só que, pelo que eu estou entendendo, existe uma possibilidade, só que quando a gente inicia a chamada, aí eu coloquei para que todos aceitem. O exemplo, não só eu, professor, tenho que entrar lá e ficar aceitando os alunos, tá? Como, por exemplo, qualquer um que estiver assistindo, já estiver aqui na aula, pode aceitar qualquer um que estiver esperando. Então, acho que também ficaria mais fácil e vocês também poderiam me ajudar com isso, para que eu não fique toda hora saindo da aula, né, para aceitar um aluno. Tudo bem? Pessoal, a aula de hoje, ela é bem tranquila, tá? Vocês vão ver que é bem simples, não tem muito o que falar, tá? Então a gente vai falar basicamente da humanização na saúde, tá? Que justamente, seguindo lá o nosso livro, tem um tema que fala disso, que é humanização, conceitos e práticas. Então, além daqueles princípios do SUS, né, que a gente já está acostumado em falar, universalidade, integralidade, equidade, o SUS, né, ele criou programas para a realização da humanização no SUS. Então é isso que a gente vai falar hoje. Então, para que vocês entendam, a humanização é uma temática, né, que envolve tanto os usuários do SUS, que seriam os pacientes, tá, gestores, profissionais, e todos os que estão comprometidos ou responsáveis, tá, pela relação ou pelo processo de saúde. Então, basicamente, a humanização para o SUS, ela envolve tanto os pacientes, tá, os gestores, profissionais, organizadores, agentes, todas essas pessoas que trabalham em pró à saúde, justamente desenvolvendo, né, no SUS. É isso que a gente tem que entender. Então, para entender isso, né, a gente primeiro tem que saber o que é humanizar, o que é humanização, que é basicamente o que significa reconhecer uma pessoa que precisa de um serviço, né, e solucionar essas demandas, solucionar a saúde do indivíduo e que ele tenha realmente todos os direitos, né, que o SUS propõe a esses indivíduos. Então, consequentemente, isso tem que ser de uma forma individual, específica, para que aumente a possibilidade, né, da autonomia e para que entenda a situação de cada paciente. Então, isso que seria humanizar, humanização no SUS, certo? E aí, para isso, né, criou-se alguns programas, principalmente o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar. Esse programa ele foi desenvolvido lá em 2002, tá? Só que em 2003 ele sofreu mudanças. Teve algumas pessoas que fizeram uma proposta para aumentar, né, para ampliar esse programa de humanização. Então, o que entenderam? Que essa humanização, ela não poderia ser só relacionada à assistência hospitalar. Entendeu a humanização teria que ser em todo o sistema do SUS, não só hospitalar, tá? Então, foi a partir dessa necessidade, aí teve essa ampliação, e aí, basicamente, aumentou a humanização. Então, essa humanização, ela foi proposta também, né, na atenção, todos os níveis de atenção ao SUS, mas como uma porta de entrada, vocês já sabem que essa humanização, não só a humanização, né, mas vocês sabem que o SUS, primordialmente, bem específico, ele trabalha de uma forma primária,
não só a secundária ou terciária. A primária é a porta de entrada e ela almeja, né, que o paciente não necessite da secundária e da terciária. Então, pensando nisso, a humanização ela também cabe em todos os níveis, ok? Então, para ter essa forma de humanização no SUS, para que tenha, né, todo esse programa, todos os programas do SUS abracem a humanização, eles entenderam que o processo está relacionado diretamente não só com os profissionais e os gestores, mas especificamente com o usuário, com o paciente. Então, existem alguns passos, né, que a gente precisa entender o que seria isso, o que levou essa proposta de humanização, ok? Então, aquela humanização, né, que a gente pensar que o Programa Nacional de Humanização e Assistência Hospitalar, que foi desenvolvido em 2000, e aí lá a partir de 2003, com a proposta de ampliar isso, não só de uma forma hospitalar, mas de uma forma geral no SUS, aí mudou, se foi nomeada, né, ou renomeada. Então, renomearam para a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão à Saúde no SUS, né, abrangindo todas as áreas, todas as atenções, não só a hospitalar, ou seja, não só na terciária, tá? E também ela é utilizada como nomes secundários, tá? A Política Nacional de Humanização ou Humaniza SUS, que é um nome mais genérico, mas é um nome mais utilizado, então tem campanhas para isso, panfleto, então qualquer UBS que vocês forem, tá lá Humaniza SUS, então a gente só precisa entender o que seria isso, tá? Então, a PNH, né, que é a Política Nacional de Humanização, ela é fundamentada em 3 princípios, né, como se fossem 3 princípios estruturais. Então, ela teve a ideia, ela foi proposta, ela foi ampliada, e aí falaram assim, beleza, então vamos fazer a humanização. Só que aí, quem que a gente vai atingir, né? Quais são os princípios? O que a gente tem que seguir à risca para que esse programa, essa humanização, funcione adequadamente? Então, os 3 princípios. O primeiro, protagonismo e autonomia, tá? O segundo, inseparabilidade. E o terceiro é transversalidade. E aí a gente vai entender cada um, tá? O protagonismo e a autonomia, ela se refere ao usuário. Quem seria o usuário? O paciente. Então, ele está utilizando os serviços do SUS. Então, o SUS entende, né, que o usuário ele precisa saber que ele é altamente responsável pela sua saúde. Então, a primeira proposta do SUS é assim, para a gente ter uma humanização, a gente tem que educar esse paciente. Esse paciente ele tem que entender que ele é responsável pela saúde dele. E ele tem que entender, né, da situação dele. E ele tem que desenvolver atitudes correspondentes à sua própria saúde. O que seria isso? Ele tem que ficar atento com as campanhas do SUS, campanha de vacinação, campanha de prevenção. Ele tem que estar orientado sobre isso. É aquilo que a gente sempre vem discutindo. A atenção primária, ela funciona, né? Ela é especificamente cientificamente, vamos colocar assim, é comprovada que a atenção primária, a prevenção, né, e a promoção à saúde seria o fundamental para todos, para que a gente não chegasse a desenvolver a secundária, a terciária, evitasse gastos, né, evitasse que o paciente evoluísse o prognóstico dele. Então, justamente é nisso, é orientar o paciente, falar ao paciente, você tem a atenção primária, você é responsável pela sua saúde, então você tem que ficar atento a todos os programas, você tem que ficar atento à sua alimentação, à sua atividade física, aos fatores de risco para desenvolver algumas doenças, tem que ficar atento com as suas consultas, o dia de sua consulta, não chegar atrasado, comparecer certamente nos dias da sua consulta, ficar atento
né, a esses programas, então participar da prevenção. Então isso é o protagonismo, a autonomia. O paciente, ele deixa de ser só um paciente, mas ele também é um, sei lá, um gestor da saúde dele, ok? E a inseparabilidade se faz entre a atenção e a gestão, tá? Que seria isso, né? A inseparabilidade é justamente, vamos dizer assim, bem específico, não separar, é inseparabilidade mesmo, não tem que separar o indivíduo do outro, ou seja, no fator socioeconômico, cultural ou racial. Então aqui é como se fosse lá a universalidade, né, ou a integralidade, que todos os indivíduos eles têm a mesma capacidade, né, ou eles têm o mesmo direito ou eles têm que ter acesso à mesma condição de atendimento à saúde. Então, isso que seria a inseparabilidade, tá? E a transversalidade é isso. O profissional, ele não vai atender, né? Por exemplo, o fisioterapeuta não vai lá só fazer exercício, as mobilizações, o tratamento em si com o paciente, ou a prevenção, ou a promoção. Mas o fisioterapeuta, ele tem que entender do caso do paciente, explicar sempre esse caso ao paciente, né? E trabalhar de uma forma multidisciplinar. Esse seria o ideal. Entre os profissionais, trocarem ideias de abordagem no tratamento do paciente, trocar ideias sobre novos projetos, conversar com o paciente, explicar a situação do paciente, o paciente está por dentro da situação dele. Então, é justamente assim, vamos pensar num caso clínico, um paciente com diabetes, que é um dos mais comuns. É você ir lá com o paciente, explicar ao paciente, a diabetes é isso, assim, 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 ela pode afetar a sua parte motora desta forma, alterar a sua sensibilidade, então eu preciso que você cuide dos seus pés, faça exercício cardiovascular, trabalhe bastante isso, tome cuidado, né, com o consumo ou com os cuidados corretos do medicamento. Venha às suas consultas, façam isso. Qualquer alteração, conte para qualquer profissional ou converse comigo. E aí, entre os profissionais, você justamente trabalhar conjunto, né? Identificou algum paciente com algum problema mais sério ou com alguma alteração, vamos dizer assim, maior. Então, chegar lá, sei lá, para nutricionista, nutricionista, dona fulana de tal, ela não consegue controlar seu índice glicêmico, o que a gente pode fazer? Incrementar, sei lá, você com alimentação e eu com exercício sabe, a farmácia não, desculpa, a enfermagem com tal maneira, o que a gente pode fazer? É trabalhar de uma forma mais disciplinar, tá? Então, esse seria o esquema do SUS que ele montou, seria o protagonismo e autonomia do paciente é primordial, é o primeiro passo para o Programa Nacional de Humanização. Então, isso, o paciente tem que estar por dentro, o paciente tem que ter responsabilidade pela saúde dele, o paciente ele tem que entender sobre o processo de saúde, isso não pode separar, tá? A inseparabilidade é que não existe diferenciações entre os pacientes, tanto no contexto socioeconômico, cultural, racial, ou vamos pensar por doenças, por patologia, o paciente ele tem que estar integrado, ele tem que ser inseparável, não existe, né, a gente deixar, desculpa a palavra, mas de escanteio um paciente com um prognóstico pior, um paciente com um diagnóstico melhor, ele não pensa isso, tá? Isso que seria a humanização no SUS. E a transversalidade é aquilo que eu falei, trabalhar de uma forma conjunta, né? Uma equipe multidisciplinar, trocar ideias, não só pelo paciente, mas de gestão, de projetos com outros profissionais e também com o paciente. Tudo bem, pessoal? Até agora? Tudo. Tá. E aí, pessoal, existem alguns projetos do SUS, né? E o grande projeto relacionado à humanização é o projeto Acolhe o SUS, né? Então, vocês
pode procurar aí, é um dos que mais sai, né? É um dos que mais tem cartazinho, tem até o adesivo sobre isso. Então, é o acolhimento, é como se fosse o acolhimento do SUS, né? Não só o paciente, vocês não vão colher só o paciente, né? O acolhimento no SUS. O paciente ele tem que entender esse processo, que o SUS ele não tem só lá o médico, né, para orientar, ou um médico para fazer exames, ou um médico para pedir exames. Então, o SUS ele é um grande projeto, ele é um grande arquiteto. Então, o paciente ele tem que entender, né, ele tem que saber, tanto o paciente quanto nós profissionais, que existe, né, os programas do SUS, que o SUS tem a ouvidoria, que o SUS tem o encaminhamento correto para cada paciente, determinada doença, patologia ou condição de saúde, né? Ele tem os gestores, ele tem relação, né, com projetos de educação, né, que a gente pensa na promoção à saúde. Então, o paciente tem que entender que o SUS é um contexto, ok? Então, o SUS, ele tem que saber, primordialmente, que o SUS não é aquele que ele vai lá só tomar a vacina dele, ou vai lá só fazer o exame dele. Ele tem que entender que o SUS tem tudo. O SUS tem ouvidoria, o SUS tem agentes da vigilância sanitária, tem os profissionais, o SUS ele tem a capacidade de acolhimento ao paciente, ele tem a capacidade de encaminhar o paciente para qual responsável área. É esse, basicamente, que ele tem que entender. Isso que seria o acolhe o SUS, tá? E aí, esse programa, pessoal, ele tem como objetivo justamente classificar, né, classificação ou classificar o modelo de gestão, então também de atenção ao serviço. Então, seria o que? Além do usuário, né, utilizar os programas do SUS, o atendimento ao SUS, ele tem como sempre estar ajudando ao SUS a melhorar. Então, por isso que existe a ouvidoria do SUS. Por exemplo, o paciente pode ir lá e reclamar, ó, tal OBS, eu demorei para ser atendido, ou fui mal atendido, ou demorou para sair meu exame, alguma coisa assim, na tentativa de sempre ajudar, tá? Não é só reclamar, mas na tentativa de ajudar e melhorar sempre o acesso a todos os usuários, tá? E aí, esse programa, o projeto Acolhe SUS, ele também tem algumas diretrizes, tá? Que entre elas é ambiciência, acolhimento, gestão, organização dos cuidados. Então, é basicamente tudo isso que a gente falou, né? É um ciclo. Então, o paciente que ele faz o tratamento, né, correto na atenção primária, e aí mesmo assim ele tem algumas dificuldades, ele vai passar pela secundária, vai chegar na terciária, mas só que aí eles tendem a sempre melhorar o funcionamento do SUS. Então, o paciente ele pode entrar em contato com a ouvidoria. Então, o SUS ele tem uma rede especializada para justamente entender e encaminhar o paciente para cada local responsável ou mais especializado para a doença dele ou pela condição dele. É isso que seria a humanização no SUS, pessoal. Tudo bem? Certo, pessoal? Certo. Pessoal, até agora, né, só tem 6 alunos presentes. O que eu tenho para falar para vocês? Primeiro, sobre atividade. Atividade, nossa, acho que não foi difícil, foi fácil, né? Eu vi que alguns alunos fizeram, outros não. Eu vou esperar um tempo ainda para ver se os outros alunos façam, tá? Eu vou mandar uma mensagem agora no grupo explicando, falando de novo para realizarem atividade. E aí, semana que vem, a gente corrige e fecha a atividade, tudo bem? Tudo bem. Eu só não lancei a nota de vocês ainda, porque se eu lançar a nota de vocês de quem fez e quem não fez, aí depois eu tenho que ficar retificando, e isso demora mais o processo, tá? Então eu vou esperar a semana que vem, quem fez, fez, eu vou dar nota, e quem não fez, infelizmente vai ficar sem a nota, tá? Outra coisa, pessoal, as nossas aulas estão acabando, ok? A gente tem mais 2 temas para abordar sobre isso.
E aí, eu queria conversar com vocês sobre as nossas aulas práticas, tá? Então, se vocês perceberam que essa tem o livro, né? Vocês têm acesso ao livro dessa, não tem? Sim, sim. Então, se vocês olharem lá, a gente tem uma carga horária de prática, tá? Só que aí o que acontece? Os temas nossos relacionados à prática, eu acho que não precisa de um laboratório. Não sei se vocês conseguem entender, porque a gente não vai falar de como avaliar a força muscular, né, mobilidade, a amplitude de movimento, dermátomos, miótomos, avaliar o tônus, parte respiratória, não é isso. A nossa disciplina, justamente, ela fala mais de programa do SUS. Então, o que eu pensei, tá, pessoal? De a gente terminar essa parte teórica, né? E aí eu tentar bolar uma aula prática com vocês de uma forma remota. Senão, talvez se voltar, né? Se voltar, aí a gente teria que fazer no laboratório uma prática assim. Provavelmente seria a apresentação de algum tema com vocês, né? Sobre humanização, ou sei lá, atenção primária, secundária e terciária. Eu acho que vocês já estão meio que cientes disso, maçados disso, de tanto saber sobre isso, né? Então, eu queria uma opinião de vocês. O que vocês acham sobre as aulas práticas? O que a gente deveria fazer? Vocês acham que a gente consegue fazer uma aula meio que prática aqui? Ou vocês acham que a gente deveria esperar e ver se vai voltar? O que vocês acham? Eu achei interessante essa proposta que o senhor deu sobre o trabalho. Você poderia colocar pra gente um tema, cada grupo um tema, e a gente pesquisava sobre isso, e no dia da aula prática a gente apresentava. Dentro do que você passou durante as aulas. E o restante da turma, o que acha? Porque, ó, pessoal, eu abri o livro aqui de vocês, aí eu vou mostrar para vocês, né? E aí a gente discute mais. Só que, ó, teoricamente a gente tem que ter prática. Mas, ó, vamos pegar aqui todo o nosso cronograma da nossa disciplina, tá? Então, ó, a história e a evolução da fisioterapia. Fisioterapia na rede de atenção primária, fisioterapia na primária e ciclos da vida. Então, como que a gente vai apresentar ou fazer uma aula prática disso? Tá? Atenção primária e epidemiologia, vigilância sanitária, abordagens na atenção primária, que seria justamente promoção à saúde. Então, assim, práticas integrativas, talvez as terapias corporais, a gente poderia, né, na prática, assim, lá no laboratório, a gente poderia tentar fazer o Tai Chi Chuan, né? Vamos pensar, sei lá, naquelas danças todas, yoga, pode ser que seja. Agora, plantas medicinais e fitoterápicas, não tem como a gente fazer uma prática também. Aí, ó, humanização, aí organização estrutural e cuidados e a fisioterapia e humanização. Então, vocês conseguiram entender que não tem um tema específico para a gente fazer uma aula prática? Vocês conseguem entender, pessoal?
Sim, professor. A aula prática, se eu tinha pensado com vocês que a gente ia fazer uma forma de atividade informativa, seria justamente isso, de eu pegar, separar vocês em grupos e aí dar um tema para cada um, e cada um, sei lá, apresentar de uma forma mais teatral ou organizacional, sei lá. Mas, e aí eu vou pensar, e eu posso até separar alguns temas e mostrar para vocês na próxima aula, e aí ver o que vocês acham. Mas eu estou aberto, tá, pessoal? Se vocês querem falar alguma coisa, se ninguém sente a vontade também, sei lá, de a gente apresentar algo dessa forma remota, fique à vontade, pessoal. Estou com vocês. O que vocês falarem, a gente faz. Porque para mim não tem diferença. É isso que eu estou falando. É que, basicamente, o que a gente está escutando, o que está em andamento, que talvez seja possível, é assim, as aulas práticas vocês vão ter que fazer. Né? Só que aí, exemplo, tem algumas disciplinas que são mais específicas, igual eu estou com uma turma de músculo esquelético, que é ortopedia. Esse daí não tem, porque a gente tem que falar de avaliação, a gente tem que falar de tratamento, mostrar, fazer. Então, é uma aula que especificamente precisa de uma prática, tá? E aí, o que estão propondo? Que a gente vai esperar, se voltar, beleza, e vai lá, tem prática. Se não voltar, aí a gente vai ter que ou ser em julho, nas férias, dar aula prática para esses alunos, ou quando voltar lá em agosto, essas aulas serem aos sábados. Então, assim, teoricamente, eu não sei, tá? Igual eu falei para vocês, eu vou ter que fazer igual. Então, com vocês, por exemplo, se a gente não faz essa forma de aula prática, lá em agosto, a gente vai ter que se encontrar um sábado para fazer isso. E aí, o que vocês querem? O que vocês imaginam? Por mim, a gente já apresentaria, professor. Porém, tem poucas pessoas aqui agora para decidir. Eu acho que seria legal se tivesse mais gente, né, para a gente não decidir só nós. Exatamente. Exatamente. Foi o que eu falei para vocês, porque a turma de vocês tem 36 pessoas. E a média é isso daí, ó. É 10, 11 no máximo. Entende? O problema, professor, é que é sempre os mesmos que estão aqui, que assistem às aulas. Aí também fica complicado a gente também ficar esperando. Então, também tem isso daí. Eu não vou prejudicar vocês, né? Entende? Vocês estão aqui sempre, as mesmas pessoas. Isso daí o professor sabe, eu vejo. Aí eu tenho atividade, eu tenho que fazer. Vocês já fizeram, eu poderia muito bem lançar nota e pronto, mas só que aí não pode, porque aí os outros que não assistem vão lá reclamar. Entende? É complicado, gente, não é fácil ser professor, hein? Bem difícil. E é bem complicado, porque aí você tem que fazer uma aula mais simples, porque está de uma forma remota, porque aí se o aluno não participar, o aluno consegue ler o material, ver o vídeo e entender sozinho. Mas aí, ao mesmo jeito, sei lá, é complicado, pessoal, bem complicado. Mas aí, lógico, tudo eu vou perguntar e ser orientado pelo Danilo, isso é óbvio. Vou perguntar também o que ele acha. E aí, semana que vem, eu trago algumas propostas para vocês. Pode ser assim, então? Melhor, professor. Melhor Aí ter não outras opções. Pode ser. Tá. Então, pessoal, vou fazer isso, então. Eu vou pensar em algumas coisas, tá? É aquilo que eu falei também. É complicado porque se a gente separar em grupos, né? Aí como que vocês vão fazer em grupos? Aí tem que ficar procurando pessoa, aí depois vai aparecer um monte de gente que não sabe de nada. É bem complicado, cara. É bem complicado, tá? Então eu vou pensar, vou ver o que eu posso fazer com o Danilo, e aí a gente vai conversando, certo? certo. Tá Então, ok. pessoal, muito obrigado pela paciência de vocês, pela atenção de vocês.
mesma coisa, continue firmes, continue estudando, tá passando, falta pouco, né, pra gente terminar essa quarentena aí, terminar esse semestre também, que eu acho que, assim como eu também, agora eu só queria que voltasse tudo ao normal ou acabasse logo o semestre, né, pra gente iniciar outro. É basicamente isso, tá, pessoal? Então, boa noite para vocês, bom descanso e aproveitem em casa e estudem bastante, né, na verdade. Boa noite, Boa professor. noite. Boa Boa noite, noite. Boa obrigado. noite, professor. Boa noite, obrigado.